Graças a Deus, irmãos. Nós hoje continuamos, com a nossa série de mensagens. Pode sentar. E vamos falar mais um pouquinho sobre sabedoria. Quando eu falo mais um pouquinho é porque, para a gente abordar todo o tema, todo o livro de Provérbios, ia ser muito tempo, porque é muito rico, é um livro que nos traz muitas reflexões. E quando nós falamos de sabedoria, eu fiquei refletindo hoje sobre a minha vida, Fiquei pensando nas questões do tempo, porque quando nós lemos o livro de Provérbios, nós vamos estar sempre com aquela imagem, de um filho que está recebendo ali os ensinamentos do pai, Mas na nossa vida, tem tempo que nós estamos como filhos e tem tempo que nós estamos como pai. Ou seja, em um momento eu estou ouvindo, estou aprendendo, e tem um momento também que eu preciso instruir, passar aquilo que eu recebi. E para isso acontecer, eu preciso ter um comprometimento. Se comprometer com a ética, se comprometer com a moral, se comprometer com os meus valores, Eu tenho que estar alinhado com esse princípio. Porque se eu não tiver esses princípios, eu vou fazer segundo aquilo que me interessa. Se eu tenho o interesse de uma pessoa ir para aquele lado, eu vou usar de todos os meus artifícios para que ela vá para aquele lado, mesmo que não seja o lado certo, Então, nesse momento, nós nos alinhamos com a vontade de Deus, porque é nesse momento que nós entendemos o que é bom para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa estrutura social, e assim nós começamos a andar segundo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E todos nós temos esta capacidade. Talvez uns vão demorar mais para aprender, outros vão absorver mais aquilo que está sendo ensinado com mais facilidade, mas todos nós temos a capacidade de fazer isso. E pensando dessa forma, eu lembrei da minha infância, Quando eu comecei a estudar, desde o primário até o colegial, e era muito difícil, de eu estar absorvendo o que era ensinado. E eu não tinha uma estrutura em casa que me desse essa base. Minha mãe simplesmente falava: se você não passou de ano nesse ano, no ano que vem você passa. Então era muito superficial. E hoje eu entendo que o nosso conhecimento ele precisa ser construído a todo dia, a todo momento. Hoje, quando eu falo para os meus sobrinhos, por exemplo, eu falo: olha, o estudo ele não para. A todo dia nós temos que crescer, E falando nas questões acadêmicas, seculares, para que eles venham entender esse princípio, que nós sempre estamos em processo de conhecimento e crescimento. A cada dia nós estamos nesse propósito, nessa direção, porque as informações elas não param, não é verdade? O mundo ele não para, e por isso também nós precisamos estar atualizados, para que assim a gente venha entender o que está acontecendo no mundo
e o que está se cumprindo dentro da palavra de Deus. Por isso que eu trouxe essa breve introdução, para que você reflita durante essa mensagem, que você, em certo ponto, você está como filho, e em outro ponto você está como pai. E aí, como filho nós estamos ouvindo, estamos botando em prática aquilo que está sendo ensinado, e como pai nós temos essa responsabilidade, temos esse compromisso, estamos sempre apostos, para orientar, e não só os seus filhos, mas aqueles que estão ao nosso redor. Porque muitos estão precisando de uma palavra, e aí entra o cristão, entra o servo de Deus, para orientar aqueles que precisam. Então, lá em Provérbios 4, do versículo 1 ao 4, diz, na versão King James, diz: ouve, filhos, a instrução de um pai, e atentai para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina. Não abandoneis a minha lei, porque eu era filho de meu pai, térreo. Depois eu vou explicar qual o significado dessa expressão. Térreo e único, amado à vista de minha mãe. Ele também me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Veja que é uma série, em apenas alguns versículos, é uma série de instrução, uma série de dicas que nos leva a viver. E aí eu queria perguntar para vocês, nessa noite, tem alguém que durante essa semana não ouviu falar o nome de Jesus? Não ouviu nenhuma palavra sobre Jesus, sobre a palavra de Deus? Durante toda essa semana, eu sei que a palavra de alguma forma entrou na nossa mente, pelos nossos ouvidos, pelo nosso olhar. Mas aí, o que você aprendeu dela? Você lembra alguma coisa que foi dito durante essa semana? Aqui está um ponto da nossa busca por estar próximo de Deus. A palavra, ela está a todo momento. E Salomão, ele se preocupou tanto com isso, que ele não simplesmente retém para ele, ele transmite para as gerações futuras. E as escrituras também são dessa forma. São 66 livros em um único volume, onde nós temos instruções áreas da nossa vida. Mas o que nós temos feito com ela? Nós buscamos essa sabedoria, ou nós buscamos os nossos interesses do momento? Porque aí é onde que vai estar o nosso tesouro, porque a palavra fala: aonde está o seu tesouro, ali estará também o seu coração. E ele vai falar muito sobre isso. E aqui, para a gente começar, falar um pouquinho sobre esses versículos, o primeiro ponto é ser um filho. Eu não sei se você vai me entender, mas ser um filho não significa apenas ser gerado, não significa apenas ser criado em uma família, ter um sobrenome
de uma família. Ser um filho vai muito além do que isso quer dizer. Vai muito além do que nós entendemos. Sabe aquela pessoa, aquele órfão que ele deseja estar numa família. Ele olha, vê aquele lar, vê o pai cuidando dos filhos, vê os filhos obedecendo o pai, vê o lar em harmonia, e de repente ele fala: eu queria estar naquela casa, eu queria morar naquela residência, eu queria fazer parte daquela estrutura, eu queria ter um pai como aquele. Ser um filho ser um filho verdadeiro implica em total obediência. O filho, ele não simplesmente, ele deseja estar lá, mas ele deseja fazer parte. Ele deseja ter comunhão. Ele deseja fazer parte dos projetos. Ele deseja ouvir a voz do Pai. Ele deseja estar junto com aquela família. Isso é ser um filho. E hoje, nós temos a oportunidade de ser um filho. Mas para isso nós temos que desejar estar na casa de Deus, na morada celestial, estar na presença do nosso Pai Celeste, ouvir o que Ele tem para nós, ouvir os seus conselhos, ouvir as suas instruções, ouvir o sonho que Ele tem para a minha vida. Não é simplesmente querer ser filho porque esse pai pode me dar riquezas, porque esse pai, acima e além das riquezas, ele tem um sonho muito maior para a minha vida, um sonho que eu não posso enxergar ou mensurar, porque ele sabe o que é melhor para o filho. Mas nós vemos hoje no meio das igrejas, filhos que querem ter um pai apenas no momento da bênção, apenas no momento de receber aquilo que o pai pode dar, mas ele não quer ser um filho totalmente obediente, porque essa palavra totalmente obediente, ela vem de uma total segurança que eu tenho no meu pai. Porque quando eu confio, quando eu acredito, quando eu tenho confiança, mesmo que o caminho à minha vista, ao meu entendimento, seja dificultoso, seja árduo, eu confio nesse pai. E eu escolhi estar nessa família. E acima de tudo, o meu pai sempre está à disposição. Como aquele filho pródigo. O filho saiu, foi para longe, mas o pai sempre estava à sua espera. Mas o filho fez as suas escolhas, fez as suas decisões, tomou as suas decisões. O que faltou? Sabedoria, discernimento, confiança. Vamos pegar para nós hoje o que está faltando na igreja. Pessoas que você conhece, pessoas da sua intimidade, do seu ciclo, do seu convívio. O que está faltando para que eles sejam totalmente obedientes? Porque isso é ser um filho. Então a sabedoria verdadeira sempre começa pelo respeito a Deus. Quer ser bem-sucedido? Respeite a Deus. Quer ser próspero? Respeite a Deus. Quer ter uma família abençoada? Respeite a Deus. Esse é o segredo.
como filho, nós estamos prontos para receber essa palavra. Hoje aqui reunidos, quando nós entendemos que, para que tudo aconteça na nossa vida, nós precisamos primeiramente respeitar a Deus. Esse é o princípio da sabedoria. Porque quando nós analisamos um filho que vai para perto do pai, para ouvir aquilo que o pai está pronto para instruí-lo, primeiramente ele reconhece isso. Ele deseja os conhecimentos do pai. Não é como aquele que fala, isso foi por acaso. Ele orou, de repente recebeu a bênção, e ele pensa, não, isso aqui foi porque tinha que acontecer, eu já estava esperando essa promoção, eu já queria comprar aquele carro, eu já estava falando com meu filho sobre isso, por isso que ele resolveu ir por esse caminho. E as pessoas começam a secularizar tudo, tudo é obra do acaso, e o pai sempre está à porta, esperando que o filho reconheça e vá para junto dele. Mas esse reconhecimento, veja, é muito profundo, porque esse reconhecimento começa no nosso coração, começa na nossa mente, e aí nós começamos a analisar aquela velha história. A pessoa sai da igreja porque alguém magoou, porque alguém chateou, e ela vai para o mundo. O mundo chicoteia, coloca, escraviza, maltrata, e ela não sai do mundo. Precisamos ter sabedoria para discernir qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Primeiramente, é reconhecer que Ele é o nosso Pai. E a todo momento, a todo instante, Ele está a nos esperar. A qualquer situação, em qualquer momento, Ele está a nos esperar. Mas precisa de uma autoanálise, precisa realmente a humanidade reconhecer quem é o Deus que governa todas as coisas. E no projeto Caleb, no módulo de bibliologia, eu falo dessa questão. Você pode procurar em qualquer caminho que você não vai encontrar um líder, aquele que fala do início, do meio e do fim da humanidade. Somente as Escrituras vai traçar o início de tudo, como que tudo aconteceu e aonde tudo vai dar. Mas para isso, você precisa buscar essa inteligência, precisa buscar essa sabedoria. Poxa, peraí, eu estou buscando nisso aqui, faz sentido, tem fundamento? Porque senão, meu irmão, pula fora. Quando eu aceitei Jesus, a primeira coisa que eu fiz foi, eu quero conhecer, porque eu quero saber se isso aí realmente é verdade. E fiz muitos cursos de escola bíblica, tudo que aparecia na igreja que eu congregava, eu ia fazendo aquilo, porque eu queria ter a certeza disso. E a palavra ela é tão tremenda, tão profunda, que a todo momento você vai se fortalecendo na palavra. As suas estruturas vão sendo cada dia mais consolidadas, fortificadas dentro da palavra, porque ela não mente, ela não falha. Mas para isso nós temos que buscar. Entende o princípio de filho e pai? Entende que precisamos estar junto, nos pés do nosso mestre, para aprender as suas instruções?
E aí lá em 1 Samuel 15, 22 diz: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedece à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o entender melhor é do que a gordura de carneiros. Nesse contexto aqui, Deus deu uma ordem para que os amalequitas fossem totalmente destruídos. Mas Saul não fez isso. Ele descumpriu aquilo que o Senhor tinha determinado para ele. E vem a palavra do profeta Samuel: o obedecer, resumindo, é melhor do que o sacrificar. Porque como filho, nós precisamos obedecer aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E a palavra de Deus é tão profunda que ela diz: olha, eu é que sei que pensamento tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal. Quando eu entendo isso através da minha sabedoria, aonde que eu vou firmar os meus alicerces? Aonde que eu vou estruturar a minha vida? São em pensamentos soltos da sociedade? São em pensamentos que eu nem sei quem foi que escreveu? Ou eu vou buscar a minha base nas Escrituras, porque ela, lá o que estava dizendo lá no início aconteceu e veio acontecendo até os meus dias, e está acontecendo hoje, vai acontecer amanhã? Precisamos ser inteligentes, não que nós não somos, amém, irmãos? Mas precisamos trabalhar essa inteligência, crescer nessa inteligência. Mas sabe o que acontece? Hoje as pessoas preferem ver coisas que não edificam, e falando de redes sociais, do que algo que vai trazer algum tipo de conhecimento para ela. E eu não falo só na questão, né, das escrituras, não, de atualização, o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo no mundo, não. Muitos, não todos, mas preferem ficar ali, né, vendo os vídeos, né, bobinho e tal, é até engraçado, né, mas não traz nenhum conhecimento, não agrega naquilo que nós precisamos, qual é o nosso objetivo. E aí, corre-se um risco de ser enganado. Qualquer um que fala pode enganar a pessoa, porque ela não tem conhecimento, ela não sabe, né, aonde que ela está buscando, está construindo a sua base. E aí essa expressão, né, térreo, é do hebraico har, né? Aqui, se a gente for ler da forma que está escrito, hak, né? Mas a pronúncia é har, que é aquele filho, né? A expressão fala, fácil de cortar ou mastigar. Calma que eu vou explicar. Lá no hebraico ele vem trazendo o significado daquele filho que ele é fácil de ensinar, é fácil de trabalhar, mesmo que não seja o filho que, né, captou aquela mensagem, que compreendeu o que estava sendo ensinado, mas ele para escutar, ele medita naquilo, né, que está sendo explicado. Se não entende, ele pergunta novamente. Será que tem alguma coisa a ver conosco? Comigo tem muito. Quantas passagens da Bíblia que de repente a gente não entende, mas precisamos ter a curiosidade, né, realmente buscar aquilo que está, né, que a palavra está tentando nos dizer, extrair do texto
aquilo que Deus quer nos falar. Já pensou, Deus está torcendo ali para você entender aquela passagem. Deus está ali na plateia, torcendo por você. Falta só um pouquinho. E aí você vai lá, você ora, você medita, e de repente você absorve aquilo que Deus tem para a sua vida. Esse é o papel do filho. E aí, um filho térreo é delicado e também ensinável. Não é aquele contexto que nós latínicos, conhecemos. É aquele que se dispõe, é aquele que está aberto ao ensino. E veja que tem muitas pessoas que são tão resistentes à palavra, mas ali está a verdade. Precisamos ser ensináveis, precisamos estar dispostos a ser moldados, a ser capacitados dentro daquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Porque em um momento nós estamos como um filho, mas em outro momento, alguém precisa também de ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer. E lá fala também amado. O que é ser um filho amado? Quantos querem ser amados aqui por Jesus? Quantos querem ser amados por Deus? Todos nós queremos. Mas veja que para se chegar a essa conclusão é necessário um processo. Ninguém ama aquilo que não conhece. Ninguém tem amor por uma pessoa que não conhece. Esse amor é construído. E o mais importante de tudo isso é que Deus já nos ama. Que lá em João 3,16 diz que Ele amou o mundo de tal maneira. Mas esse amor precisa ser também correspondido. Esse amor precisa ser demonstrado. Então, o filho amado significa ser tratado como se fosse único filho. E essa palavra aqui me chamou muita atenção, porque eu fiquei refletindo sobre um pai, sobre a mãe também, lógico. Mas quem é o pai, quem é a mãe que não ama o filho como se fosse único? Você ama todos. E todos têm a singularidade. Deus é dessa forma. Ele nos ama, acho que tem que ficar parado aqui. Ele nos ama como se fôssemos únicos, ou único. Para cada um de nós, Ele nos ama de tal maneira. Então eu posso dizer que Ele ama o Ailton de tal maneira, Ele ama a Nancy de tal maneira, Ele ama o Risa de tal maneira, Ele ama o Isaldo de tal maneira, de forma única. Mas com a nossa inteligência, nós entendemos o tamanho desse amor? Quando você sabe que alguém, vou nem falar amar, mas gosta de você, fala, nossa, eu tenho um carinho especial pela vida do Ailton. Você fala assim, nossa, o Jussier realmente tem um carinho pela minha vida, rapaz. Olha, ele é realmente meu amigo, do Márcio, e de todos que estão aqui. É algo diferente, é ou não é? Você passa a enxergar a pessoa de uma forma diferente. Porque você sente algo particular naquele momento. Agora imagina Deus olhando para cada um de nós e tendo esse amor. E esse amor, ele vai se transformar
em um cuidado especial. Ele cuida de cada um de nós de forma ímpar. Como se não houvesse ninguém no mundo. Ele cuida de você. Mas nós precisamos entender isso, porque Deus está sempre às portas. Nós é que precisamos entender esse amor dele. E para isso nós temos que buscar na palavra, buscar essa inteligência. É isso que os cristãos precisam entender. Lá em Provérbios 4:4 diz: Ele também me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Mais uma vez, olha só que interessante. Talvez você não tenha entendido nada desse versículo, mas isso me chamou muita atenção, quando ele fala, retenha essa palavra. Eu fiquei imaginando, quando vão construir uma represa, o que tem antes disso? Tem um leito de um rio, ou um rio, e aí de repente eles fazem ali o represamento. Aleluia, Jesus. E começa a crescer, 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 e de repente você vê aquilo, tempo depois, e você vê aquela imensidão de água. Agora imagina algo que está fluindo lá no seu coração, ali só um leitozinho de rio. Aí Deus fala assim, retenha a minha palavra. E tu fala, peraí, agora eu vou começar a parar. Não vai mais entrar no ouvido e sair no outro não. Eu vou começar a reter. E você começa a guardar, começa a guardar, começa a guardar, começa a guardar, começa a guardar. E de repente seu coração está transbordando, que sabe o que acontece com a represa? Ela vai inundando o que está ao redor. Ela vai inundando fazendas, casas, cidades. Ela vai inundando. Acho que você não entendeu. O seu coração vai encher tanto, vai represar tanto a palavra do Senhor, que aqueles que estão ao seu redor vão começar a ser também inundados. Vão ser transbordantes, porque você começou a reter. E aquilo não fica só para você, todos que estão ali perto também começam a transbordar por você, através de você, através da sua vida. E aí nós vamos pegar também porque você se posicionou. Aquilo não passou só de um ritual, de um domingo à noite, de um momento, não. Agora eu retenho. Agora eu paro, aquilo que veio aqui, eu vou transbordar, eu vou transbordar, eu vou transbordar. Lá baixou, eu vou encher da palavra de Deus. Eu vou ficar repleto da palavra de Deus. Eu quero esse ensinamento aqui no meu coração, porque todos que estiverem vão transbordar, vão se encher. Aleluia, Jesus. Você não está entendendo. Aleluia. Ele também me ensinava o ensino que produz vida. Tudo isso que você está guardando, pense que vai produzir vida no seu coração, vai produzir vida na sua família, vai produzir vida no seu trabalho, vai produzir vida em tudo aquele que está ao seu redor. Não é palavra de miséria, não é palavra de maldição, não é palavra contrária, não. É palavra de vida, palavra de bênção. E o que o Senhor está nos ensinando hoje? Palavra de vida. Se encha até transbordar. Se encha da palavra do Senhor. Retenha, obedeça e guarda. Obedecer, eu vou seguir o que eu estou retendo. Guardar, eu vou vigiar. Porque a palavra diz que o demônio anda ao derredor buscando a quem possa tragar. Então eu vou transbordar. Então meu coração vai estar cheio, não vai ter espaço,
não os deixe, apartar-se dos teus olhos, guarda-o no meio do teu coração. Agora vocês vão rir, sabe por que eu lembrei disso? Quando eu estava preparando essa mensagem, lembrei desse computador. Vocês estão vendo que está bem no meio? Estão vendo? Talvez está um pouquinho para um lado ou para o outro, mas se eu colocar para lá, o pastor já fala, corre risco de cair. Eu lembrei disso na hora. Então coloca bem no meio. Por quê? Senão tem risco de queda. Então guarda a palavra bem no meio do seu coração para não ter risco de queda. No centro. Sabe quando você tem algo muito valioso, e aí lá na sua casa você fala, eu vou colocar isso aqui bem guardadinho, bem no centro, ou bem mais ao fundo, para não cair. Então guarda bem no meio do seu coração. Ouve a palavra e guarda, retenha aquilo que está chegando ao seu ouvido como ensinamento, e você já aprendeu que é palavra de vida, e eu quero viver uma vida abundante, então eu vou guardar, O papel dos pais é inculcar nos filhos as verdades de Deus, e levá-lo a reter no coração os preceitos de Deus. Sabe o que é inculcar? É imprimir, é selar ali, é deixar cravado ali. E Deus, Ele é tão profundo nas suas promessas que, como eu falei lá no início, ninguém aqui vai falar, Jussi, eu não ouvi nada de Jesus essa semana. Porque Deus, como nosso Pai, Ele quer inculcar na nossa mente, introduzir a palavra dele, para que eu e você venha guardar no meio do nosso coração, porque nós entendemos que ela é valiosa. Então imprima, guarde, como o pastor falou hoje de manhã, como o judeu faz, coloca lá na testa, não que você vai colocar literalmente, mas pega um versículo ali, sei lá, você vai memorizar ele durante a semana, vai praticar o que está escrito ali, não sei, mas inculque isso na sua cabeça, deixe bem guardada. Então, como os pais fazem isso? Primeiramente, vivendo eles mesmos as verdades que ensinam. Se nós queremos ensinar aquilo que nós aprendemos, nós temos que viver. Nós temos que praticar aquilo que nós aprendemos. Tenho muitas recordações de pais que faziam algumas coisas e queria que os filhos não fizessem aquilo. E os filhos cresceram, na minha experiência aí, e falaram, interessante, meu pai não quer que eu faça isso, mas ele mesmo faz. Então temos que parar, de faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Precisamos praticar a palavra, ensinar não apenas no falar, mas também que as pessoas possam ver, a cada dia mais e mais, na nossa vida, o exemplo de Cristo. Antes de transmitir aos filhos os ensinamentos de Deus, os pais devem demonstrar isso aos filhos. Então precisamos trabalhar nesta questão pedagógica. Aquilo que é falado aqui também, se você vai ler a Bíblia, não leia no celular, leia, pega realmente o livro, abra, porque o seu filho vai estar vendo e entendendo que você está lendo a palavra de Deus, porque senão ele vai imaginar que você está no TikTok, Então, nós precisamos transmitir o ensinamento. Amém? Glória a Deus. O ensino não é administrado apenas aos ouvidos, mas também é sobretudo aos olhos. Precisamos mostrar isso
nosso local de trabalho, aonde quer que eu e você pise os pés, precisamos estar mostrando o que é ser um verdadeiro cristão. A vida dos pais deve ser um avalista de suas palavras. Hoje eu acho que nem acontece mais, mas antigamente, quando alguém ia comprar alguma coisa e ela não tinha, uma garantia, alguém tinha que ser o avalista, ou seja, aquele que garantia o pagamento, daquela dívida. Então veja que os pais têm que ser, ou têm que ter essa função com os filhos. Quer que os seus filhos sejam bem-sucedidos, seja o avalista dele. Ensine a ele como caminhar, ensine a ele como proceder, que assim nós vamos ter uma geração que teme ao Senhor, uma geração que guarda os preceitos de Deus. Quando os filhos têm exemplo e ensino, reterão esses ensinamentos em seus corações. Já viu que uma ação vale mais do que 1000 palavras? Quantos não falam, nossa, eu admiro meu pai, por ser uma pessoa de caráter, por ser uma pessoa com compromisso. Agora imagina Deus, você olhando para Deus como seu pai, e você falar, olha, eu tenho que seguir o que Jesus me falou. Eu tenho que seguir o exemplo do meu Deus. Eu tenho que seguir a palavra do meu Deus. Porque através dela, eu vejo as promessas dele se concluindo, acontecendo. Então esse é o maior exemplo. Esse é o caminho que eu quero trilhar. Esse é o caminho que eu quero seguir. Então guarde esses mandamentos e encontra o caminho da vida, vida longeva, feliz e bem-sucedida, ou seja, uma vida total, uma vida plena, uma vida de muitos dias e vida bem-sucedida. Todos querem viver. Todos querem, viver até 90 anos, 100 anos, não sei. Mas qual é a qualidade de vida? Essa qualidade de vida nós só encontramos no Senhor. Então a obediência aos preceitos divinos abre a entrada da prosperidade e da felicidade. Então obedecer é melhor do que sacrificar. Se estamos apenas em um costume, em apenas uma rotina, vamos mudar o nosso foco. Vamos primeiramente obedecer. E essa obediência vai nos trazer sabedoria para caminhar na direção do nosso Deus. Amém? Feliz é o filho que obedece aos preceitos, aprendido desde a infância, e neles permanece. Sabe aquilo que você aprendeu lá no início da sua caminhada cristã? Permaneça nele, permaneça nela, cresça em conhecimento, continue no seu caminho, porque esse é o sonho de Deus para as nossas vidas, e assim Ele vai operar grandes maravilhas. Permaneça. Não importa o que aconteça, Deus está no controle, Deus está na direção, basta que a gente confie. Então esses filhos livram-se, olha só, esses filhos que seguem todos esses preceitos, eles são livres das angústias e dores, e guardam a alma da morte. Princípio de tudo, mais importante de tudo, além de uma vida bem-sucedida, não que as lutas não vão vir, não que as aflições não vão tentar nos incomodar, mas ainda que ela se levante, Deus está ao nosso lado.
E acima de tudo, nenhuma angústia, nenhuma aflição, nenhuma depressão vai bater às nossas portas, porque Deus nos guarda de todas as dores e principalmente nos garante a vida eterna. Então eles bebem das fontes que jorram do trono de Deus e experimentam uma vida maiúscula e superlativa. Não é aquilo no limite, não é no mínimo, não. É na plenitude, é no total. Então receba, o ensino que procede é de pais piedosos, é o elixir da vida e a receita da verdadeira bem-aventurança. Mas lembre-se daquele exemplo: muitos estão doentes, vão até o médico, ele passa a receita, mas muitos não querem seguir ali o tratamento. Precisamos entender que Deus, Ele nos dá todo o direcionamento, tudo que nós precisamos fazer, mas para isso precisamos nos dispor a passar por tudo isso. Amém? Graças a Deus. Então receba essa palavra de sabedoria, ou princípios de sabedoria. Precisamos estar aos pés do nosso Pai para ouvir o que Ele tem para nos falar. Amém? Aleluia, glória a Deus. Pai, nós te louvamos por essa palavra, a de manhã, e essa que se completa agora à noite, Senhor. Essa igreja tem recebido muito de Ti, Senhor, mas ensina-nos a sermos praticantes e não apenas ouvintes da Tua palavra, em nome de Jesus, amém?